Convido a todos para que abram suas Bíblias em Mateus capítulo 2. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 2. Nós vamos ler dos versículos 1 ao 12. Mateus capítulo 2, versículos 1 ao 12. A palavra de Deus assim nos diz: E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se toda Jerusalém com ele. E congregados todos os principais sacerdotes e escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: Em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, da terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando achardes, participai-mo, para que eu também vá e o adore. E tendo ele ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados num sonho, para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Irmãos, o título da mensagem nesta noite é: Por que você precisa ir à igreja? Por que você precisa ir à igreja? Pai, obrigado pela leitura da sua palavra, me revista com o seu poder, com a sua autoridade. Ó Pai, me capacite para expor essa mensagem. Essa mensagem eu preciso ouvi-la, todos nós precisamos. Que o Senhor nos ajude, Pai, a entender, a compreender e a viver essas verdades. É no nome de Cristo que eu peço agradecido. Amém e amém. Bom, irmãos, esse texto que nós acabamos de ler narra a visita dos magos do Oriente a Belém para adorarem o rei prometido por Deus que havia nascido. Normalmente nós pregamos neste texto na época do Natal, que fala sobre o nascimento de Jesus. Mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e pode falar conosco em qualquer época do ano. Amém, irmãos? Eu creio nisso. E hoje eu fui levar a Sara na escola e quando eu estava voltando, eu coloquei fone de ouvido e estava ouvindo uma mensagem do pastor Rômulo Éden Ribeiro, do TBM de Ribeirão, uma mensagem antiga dele, e ele estava pregando nesse texto. Só que ele estava pregando sobre o perfil de pessoas que procuram o Senhor. E enquanto ele estava falando, ele primeiramente leu o texto e depois começou a trazer essa mensagem, Deus começou a falar comigo, mas em outra área, dentro desse texto. E eu pude ver aqui um comparativo entre a atitude dos magos de sair do Oriente e ir até Belém para adorar o Senhor, Jesus Cristo, com o hábito dos crentes ir à igreja. Eu consegui ver esse paralelo aqui, né? E na Bíblia, irmãos, quando uma pessoa ela era salva, logo essa pessoa era batizada, agregada à igreja e, cheio do Espírito Santo, se tornava fiel a Deus através da sua igreja local. Se você fazer um estudo bíblico no livro de Atos, claramente você verá isso. Lá em Atos capítulo 2, versículo 42, por exemplo, diz assim: E perseveravam, ou seja, eram firmes, fiéis na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. 44, diz assim: E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Versículos 46 e 47 do capítulo 2 de Atos diz: E perseverando unânimes todos os dias no templo,
e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Então nós podemos ver, irmãos, que a igreja de Cristo, salvos em Cristo, quando eles eram salvos, assim que eram agregados à igreja, eles demonstravam sua fidelidade a Deus através da sua igreja local. E eu louvo a Deus porque desde cedo eu aprendi essa verdade com os meus pastores. Eu aprendi, que a igreja tem que ser uma prioridade na vida do crente, a ponto de tomar a decisão, eu particularmente falando, de fazer um compromisso com Deus, de não faltar aos cultos. A ponto que quando eu trabalhava no supermercado, quando eu tinha 14, 15 anos, eu trabalhei no supermercado lá em Ibiraci, e o supermercado fechava às 8 horas, e o culto na quarta começava às 7h30, Jonas. Mas eu combinei com os meus patrões, na quarta-feira, às 8 horas, eu pego minhas coisas e saio, não vou esperar nem o mercado fechar. E expliquei para eles a minha visão, a minha fé, a minha crença, e eles me respeitaram. Logicamente, não era toda quarta que eu conseguia sair do horário, mas na maioria das quartas nós tentávamos, e chegava lá, o pastor estava começando a pregar, eu até sentava num banco à parte, porque às vezes vamos dizer, o desodorante tinha vencido, Jonas. Então eu sentava do lado, não sei se os irmãos lembram, quando era lá naquela casinha dos fundos, tinha onde que tinha os bancos, do outro lado, perto da porta, tinha umas cadeiras, eu sentava ali naquelas cadeiras, mas eu estava lá, porque eu tinha um compromisso com o meu Salvador. Amém, irmãos? Então nós precisamos aprender a importância da igreja em nossas vidas. E nesta noite, olhando para os magos do Oriente, eu quero apresentar 6 razões pelas quais você precisa ir na igreja. Na verdade, não são 6, na verdade são 5. 5 verdades pelas quais você precisa ir à igreja. O objetivo dessa mensagem, irmãos, não é atacar ou confrontar nenhum irmão em Cristo. Mas apenas mostrar com amor a importância da igreja na vida do salvo. Infelizmente, muitos crentes criaram na sua mente a falsa ideia de que é possível ser fiel a Deus sem a igreja de Jesus Cristo. Tem muitos crentes que não vão mais à igreja, não estão indo mais aos cultos, estão em casa, assistindo apenas os cultos online, mas não estão mais presencialmente. Achando que, não, mas eu estou aqui servindo a Deus na minha casa, fazendo meu culto aqui, achando que está tudo certo, mas não está, irmãos. Isso é um engano, tá? Isso é um engano. E essa mentalidade precisa ser abandonada. Amém, não, irmãos? Precisa ser abandonada. Então, hoje à noite, vejamos 5 razões pelas quais você precisa ir na igreja. Primeiro, você precisa ir à igreja para conhecer a Jesus. Veja comigo os versículos 1 e 2 do nosso texto. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Você pode ver aqui que os magos saíram da sua terra, saíram do Oriente. Nós não sabemos exatamente de onde eles saíram. Acredita-se que eles saíram ali da região da onde era a Pérsia. Hoje, se eu não me engano, o país do Irã. Tá? Acredita-se que eles devem ter saído de lá, porque lá tem uma religião até hoje chamada zoroatrismo, alguma coisa assim, sabe? Eu não me lembro exatamente o nome da religião, onde eles acreditam em um Deus, e é o Deus da Bíblia, mas eles logicamente acreditam do jeito deles. Mas, irmãos, possivelmente esses magos do Oriente, esses estudiosos dos corpos celestes, porque antigamente as pessoas se locomoviam através das estrelas, né? Essas pessoas que faziam mapas estelares, essas coisas assim, eram muito importantes. E essas pessoas eram estudiosos, eram cientistas, mas pessoas que amavam a Deus e conheciam as Escrituras e saíram da onde eles estavam para conhecer
a Jesus Cristo. Meus irmãos, de maneira semelhante, precisamos ir à igreja para conhecer a Jesus Cristo. Não existe outra maneira, irmãos, de conhecermos a Cristo a não ser pela igreja. Obviamente é pela Bíblia, amém, irmãos? É pelas Escrituras. A igreja, ela detém a verdade quando a Bíblia ela é o centro dessa igreja, o fundamento dessa igreja. Mas, irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia, nós podemos ver que Jesus Cristo deu a missão para a igreja de ir por todo mundo e pregar o Evangelho, de pregar Cristo, fazer Cristo conhecido nos 4 cantos da terra. Num certo sentido, nós estamos falando que é através da igreja que o mundo vai conhecer Jesus. Amém, irmãos? Somente através da igreja. Foi através da igreja em Jerusalém que a igreja de Antioquia foi fundada e organizada. Foi debaixo da autoridade da igreja de Antioquia que Paulo e Barnabé, Silas e João Marcos foram enviados para pregar a Cristo, ganhar almas e estabelecer novas igrejas. Então nós podemos ver que é através da igreja que o mundo vai conhecer Jesus. Uma vez salvos, uma vez que os perdidos são salvos, esses devem ser agregados à igreja para aprenderem sobre Jesus e se tornarem discípulos de Cristo. Podemos ver isso na grande comissão de Mateus 28:20, que diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, aonde nós vamos conhecer Jesus, aonde nós vamos conhecer a Deus, a verdade sobre Deus, conhecer os princípios que Jesus ensinou? Na igreja. Então, é somente através da igreja que nós podemos, que o mundo pode conhecer Jesus Cristo. É através da igreja que você conheceu Jesus Cristo. Algum membro da igreja, alguém que foi lá e pregou o Evangelho para você. E é na igreja que conhecemos os seus mandamentos, é na igreja que nos tornamos discípulos de Jesus Cristo. Então precisamos da igreja, porque é através da igreja que conhecemos Jesus. Segundo, precisamos ir na igreja para regozijarmos com grande alegria. Veja comigo o versículo 9 e o 10. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela, que tinha visto no oriente, ia diante deles, até que chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. Irmãos, os magos do oriente, ao encontrar o local onde Jesus estava, ou em outras palavras, ao encontrar o próprio Cristo, regozijaram-se com grande alegria. De maneira semelhante, precisamos ir à igreja para que possamos encontrar com Cristo e regozijarmos com grande alegria. O mundo não dá alegria. Os prazeres da carne não podem dar uma alegria verdadeira. O único que pode trazer uma alegria, um gozo no coração da pessoa é Jesus Cristo. Amém, irmãos? É Jesus Cristo. E é na igreja que nós encontramos com Cristo. Como eu disse, né? Tem um corinho antigo que diz assim, nesta noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Quantos aqui nessa noite poderiam dizer, eu marquei um encontro com Cristo hoje à noite? Amém, irmãos? Então é aqui que nós nos encontramos com o Senhor. É aqui, irmãos, que nós podemos nos encontrar com Cristo, que nós podemos ter aquele tempo de impacto de Jesus, do impacto de Cristo nas nossas vidas. É como se aqui na igreja, ao invés de um púlpito aqui na frente, estivesse um trono, e Jesus Cristo, seu Senhor, assentado sobre ele. E então você daí, da onde você está rendendo louvores a Ele, você está suplicando a Ele e agindo com a ação de graças para a glória dEle. A igreja, irmãos, é esse lugar, aonde nós temos um encontro marcado com Jesus. Mateus 18:20 diz, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí estou no meio deles. Quem disse essas palavras? Jesus. Jesus.
É na igreja que nós temos um encontro pessoal com Jesus. Eu sei que nós podemos ter encontros pessoais com Cristo na nossa casa. Eu sei da importância de uma vida de oração em casa, com a nossa família, individualmente, irmãos. Eu sei disso, que Cristo não está preso dentro das paredes desse lugar onde nós nos reunimos. Mas todas as pessoas que são fiéis à igreja podem dizer que foi no altar, que foi na igreja em que Deus transformou as suas vidas, em que Deus mostrou algo que precisava ser mudado em suas vidas, seja através da pregação, seja através dos louvores, irmãos. É na igreja que Cristo transforma vidas. E quando há um encontro real com Deus, Ele preenche-nos com grande alegria, porque um dos gomos do fruto do Espírito Santo é gozo, é alegria. Então, se você está cheio do Espírito Santo, você vai à igreja. E na igreja, você vai estar regozijando na presença do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Terceiro, melhor dizendo, precisamos ir na igreja para prostrarmos e adorarmos ao Senhor. Versículo 11, diz assim: e entrando na casa, acharam o menino com sua mãe Maria, e prostrando-se o adoraram. Abrindo seus tesouros, ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. A primeira parte desse texto diz: prostrando-se o adoraram. Os magos do Oriente, meus irmãos, eles entraram na casa onde José e Maria estavam residindo em Belém. Possivelmente eles já não estavam mais na estrebaria. Porque se você fazer uma análise textual aqui de Mateus 2, você vai ver que já havia se passado cerca de 2 anos, aproximadamente. Então o menino não era mais um bebê quando os magos do Oriente vieram para visitá-lo. Possivelmente Jesus já tinha quase 2 anos de idade. E então eles entraram lá, viram Jesus com Maria, sua mãe, e então, diante do Cristo, diante de Jesus, eles se prostraram e adoraram ao Senhor e Salvador de suas almas. De maneira semelhante, meus irmãos, nós nos reunimos como igreja para cultuarmos a Deus. O culto não é para nós, o culto não é para você, Jonas. O culto não é para mim. O culto não é para os irmãos que estão em casa nos assistindo na sala virtual. O culto é para Jesus, é para Deus, amém, irmãos? É para Ele. Então, meus amados irmãos, nós nos reunimos para o louvarmos, para adorarmos, para o servirmos. O Senhor é digno de toda a honra e de todo louvor. E somente Ele, amém, irmãos? Nós não adoramos Maria, nós não adoramos Paulo, nós não adoramos Pedro, porque eles foram homens como nós, seres humanos, carnais, carecendo de um Salvador. Mas somente Deus é digno de todo louvor e de toda glória. Agora, irmãos, na Bíblia, nós podemos ver que os crentes se reuniam como igreja para adorar a Deus. Em Colossenses capítulo 3, versículo 16, diz assim: e a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, com toda a sabedoria, ensinando e admoestando uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com ação de graças em vosso coração. A igreja antigamente, Jonas, a igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, a igreja de Antioquia e as outras igrejas, a igreja de Tessalônica, a igreja de Éfeso, as igrejas da Galácia, a igreja da Macedônia, a igreja de Colosso, a igreja de Tessalônica, eles se reuniam. E quando eles se reuniam, eles adoravam a Deus. Irmãos, não é errado fazer culto doméstico, pelo contrário, você precisa fazer culto doméstico. Jonas, é necessário durante a semana lá na sua casa, você separar alguns momentos para você e sua esposa juntos cantarem, louvarem a Deus, lerem versículos bíblicos, orarem juntos. Nós que temos filhos, juntar os nossos filhos e ler a Bíblia, orar juntos, decorar versículos. É muito importante isso para o nosso crescimento espiritual. Não é errado você assistir um culto pela internet. Na verdade, é até uma bênção.
Eu, particularmente, sou abençoado por algumas igrejas que transmitem seu culto, como a Igreja Batista Emanuel de Jundiaí, como a Igreja Batista Nova Vida de Taubaté, como a primeira Igreja Batista Bíblica de Vitória da Conquista, como o Templo Batista Maranata de Goiânia, de Ribeirão Preto, as igrejas de Franca. Eu sou abençoado demais pelas mensagens, por esses cultos. Algumas igrejas nos Estados Unidos que, para mim, são exemplo de igreja, é onde que eu quero chegar com essa igreja, sendo um exemplo, sendo uma referência no louvor, sendo uma referência no vestuário, sendo uma referência nos ministérios da igreja. Mas, meus irmãos, nada disso é errado. Nada disso é errado. Errado é achar que isso pode substituir a igreja em sua vida. É errado achar que isso pode substituir a sua participação no culto da igreja. Achar que uma vez por semana é suficiente. E não é, irmãos. Nós precisamos estar aqui todas as vezes que a igreja está com suas portas abertas. Amém ou não, irmãos? É essa a vontade de Deus para as nossas vidas. Hebreus 10, 25 diz, não deixando de congregar, ou seja, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns. Deus quer que você louve, Deus quer que você adore, através da sua igreja local. Esta é uma das razões pelas quais nós precisamos ir à igreja. Quarto lugar, precisamos ir à igreja para ofertar dádivas. Veja a segunda parte do versículo 11. E abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Irmãos, os magos do Oriente, diante do Senhor Jesus, ofertaram ouro, incenso e mirra. Essas ofertas são importantes porque revelam a fé dos magos. Quando eles deram ouro, eles estavam conhecendo a majestade de Cristo, que ele era rei, o rei prometido por Deus. Quando deram incenso, reconheceram o sacerdócio de Jesus, que Jesus era sacerdote e rei, que ele possuía um sacerdócio real. E quando entregaram mirra, eles estavam mostrando que eles acreditavam que Jesus era o Cordeiro de Deus que iria ser sacrificado em nosso favor. Ou seja, eles creram que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus enviado ao mundo para ser o nosso Salvador. Então, a oferta daqueles homens evidenciaram sua fé. De maneira semelhante, meus irmãos, precisamos ir na igreja para ofertar dádivas ao Senhor Jesus Cristo. No Antigo Testamento, Deus determinou que os crentes tinham que ir até o templo em Jerusalém para apresentar ofertas de sacrifício a Deus. No Novo Testamento, esse tipo de sacrifício não é mais necessário, porque Cristo realizou o sacrifício perfeito. Então, nós não precisamos mais chegar aqui na igreja, trazer um cordeirinho para ser sacrificado. Por isso que nós não temos altar de sacrifício como tinha no Antigo Testamento, porque Cristo providenciou uma eterna redenção. Amém, né, irmãos? Então, de uma vez para sempre. Mas, irmãos, Deus exige dos crentes outro tipo de sacrifício. Pedro diz, sacrifícios espirituais. Sacrifícios espirituais. Irmãos, é na igreja que nós, salvos em Cristo, nos reunimos para ofertar a Deus nossas vidas, em consagração, em comunhão, em serviço e em santificação. É na igreja que os salvos se reúnem para ofertar as primícias de seus ganhos para a manutenção da casa de Deus e do reino de Deus. É na igreja que os salvos se reúnem para ofertar o melhor da sua vida, abandonando pecados e entregando-se plenamente ao serviço, à disposição de Jesus Cristo. Esta oferta, irmãos, é importante, porque revela a verdadeira fé. Aqueles que creem de verdade estão sempre na igreja, buscando ao Senhor uma maneira de consagrar a sua vida a serviço do Senhor, consagrando-se ao Senhor em comunhão, serviço e santificação. Precisamos ir à igreja, irmãos. Ou melhor, é através da igreja que apresentamos essas ofertas ao Senhor. E por último, precisamos ir à igreja
para ouvirmos e obedecermos a palavra do Senhor. Veja o versículo 12. E sendo por divina revelação, avisados num sonho para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Nós podemos ver aqui neste texto que Deus falou aos magos. Consegue observar isso? Deus falou com eles. Olha, não volte pelo mesmo caminho. Eles ouviram a voz de Deus. E eles obedeceram, não voltando pelo caminho que eles vieram. De maneira semelhante, irmãos, é na igreja que nós ouvimos a palavra de Deus através das pregações, dos estudos bíblicos, nos cultos e na escola bíblica dominical, nas programações da igreja. É na igreja que somos treinados para sermos obreiros aprovados, que maneja bem a palavra da verdade. É na igreja que somos constantemente desafiados a viver uma vida de obediência e temor a Deus. Nós precisamos ir à igreja para que possamos aprender, estudar a Bíblia, aprender sobre Deus, sobre sua vontade, conhecermos Cristo e colocarmos em prática todos esses ensinamentos que aprendemos do Senhor. Aonde que aprendemos isso? Na igreja. Concluindo, irmãos, vocês conseguem ver a importância da igreja na sociedade, a importância da igreja para os perdidos, mas principalmente para os salvos em Cristo Jesus? Se você é salvo, você precisa da igreja. Você precisa frequentar a igreja, participar dos cultos, das programações, fazer parte da sua igreja local. Porque é através da igreja que os salvos são edificados em Cristo. O crente que não tem uma frequência aos cultos, irmãos, é um crente instável em muitas áreas. Nós precisamos estar constantemente na presença de Deus. Em casa, sim, precisamos. Não é só na igreja que vivemos vida cristã, mas a igreja tem um papel muito importante no nosso desenvolvimento espiritual. Podemos e devemos cantar em nossa casa. Podemos e devemos adorar em nossa casa, em nosso lar. Podemos e devemos fazer cultos domésticos. Mas Deus quer que você esteja na igreja com sua família todas as vezes que esta estiver reunida. Se a igreja está reunida e você não está na igreja, você está com um problema com Deus, irmãos. Eu sei que nem todas as vezes será possível você estar na igreja. Vai haver contratempos na sua vida, mas, irmãos, nós não podemos permitir que a ausência na igreja seja uma cultura da nossa família, da nossa casa. Todo culto é importante. Precisamos entender isso. Todo culto é importante. Não tem um culto mais importante que o outro. Tem gente que coloca na cabeça, não, o culto da noite, do domingo de noite é o mais importante. Não. A escola dominical é a mais importante. Não. O culto da quarta-feira é o menos importante. Não, irmãos. Todo culto é importante. Precisamos de todos os cultos. Amém, não, irmãos? A igreja de Jerusalém não se reunia só 3 vezes, se reunia todos os dias. Todos os dias. Então, irmãos, nós precisamos entender a importância de reunir, porque todo culto é importante. Alguém, certa vez, indagou para um irmão maduro na fé o seguinte: igreja não é importante. Faz mais de 30 anos que sou convertido e não me lembro de nenhuma mensagem pregada pelos meus pastores. Definitivamente a igreja não é importante, porque se fosse, eu me lembraria pelo menos de alguns sermões que eles pregaram. O crente maduro olhou para esse irmão e respondeu da seguinte maneira: meu irmão, faz 30 anos que sou casado e não me lembro de nenhuma refeição que minha esposa preparou para mim ao longo desses 30 anos. Mas uma coisa eu sei: cada refeição foi importante para mim, para que eu estivesse vivo para falar com você agora. Nós não precisamos nos lembrar das mensagens pregadas por nossos pastores, mas saiba que cada uma daquelas mensagens foi importantíssimas para nos nutrir espiritualmente e sustentar nosso amor por Cristo até hoje. A igreja é importante, sim, em nossas vidas. Cada culto é importante, irmãos. Cada culto é importante.
A igreja não salva, mas o salvo ama a sua igreja, porque Cristo ama a igreja. Amém, irmãos? Efésios capítulo 5, versículo 25 diz assim: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo ama a igreja. Então, nós também precisamos amar nossa igreja. Amém, irmãos? Nós precisamos amar. Assim como a igreja é importante para o salvo é importante para a igreja. A igreja é descrita na Bíblia como um corpo, e cada salvo como um membro deste corpo. E eu te chamo a uma reflexão nessa noite. Você tem o seu corpo aí. Você tem várias partes do seu corpo. Você concorda com isso? Cada parte do seu corpo é importante. Agora imagina comigo. E se amanhã você acordasse, o senhor acordasse, Beto, e os rins do senhor decidisse falar: hoje eu vou faltar no corpo do Beto, hoje nós vamos tirar férias, nós não vai no corpo do Beto hoje. Eu pergunto, os rins vai fazer falta para o senhor, Beto? Com certeza. Porque se amanhã o Beto acordar e os rins não funcionar, sabe o que vai ter que fazer? Ele vai ter que vir aqui para o pronto-socorro, vai ter que passar por uma cirurgia, vai ter que colocar um catéter nele, e ele vai ter que fazer uma viagem a cada 2 dias, se eu não me engano, para Passos, para fazer hemodiálise. Senão ele morre. Está vendo a importância dos rins? Agora eu pergunto, e se o fígado decidir tirar férias? Irmãos, em poucas horas, você vai estar dentro do caixão. Parece que não, mas o fígado tem uma importância vital no nosso corpo. Agora eu te pergunto, e o coração e o pulmão, se eles decidirem tirar férias e não vir no corpo, e decidir falar: não, hoje eu vou faltar do corpo, instantaneamente você vai estar dentro do caixão. Irmãos, da mesma maneira que a igreja é importante, você é importante para a igreja. Alguém certa vez disse: um dos ministérios de cada membro da igreja tem um ministério, começando por manter o seu lugar no banco ocupado. Nosso ministério, irmãos. Isso é importante, é uma prioridade em nossas vidas. Agora eu te pergunto, o que te motiva a estar na igreja? O que te motiva a estar na igreja? O que me motiva? Os irmãos que estão em casa, eu sei que cada um teve uma razão pela qual não estão aqui. Como eu disse, eu não quero confrontar ninguém, não quero, num certo sentido, eu não quero puxar a orelha de ninguém, mas eu quero, com amor, mostrar a importância da igreja nas nossas vidas. O que te motiva a estar na igreja? Para fazer um contraponto, o que te motiva a trabalhar? Beto, o que motiva o senhor para trabalhar? Acordar todo dia, 5 horas, 5h30, se é que o senhor acorda esse horário, mas o que motiva o senhor de acordar cedo, todo dia, pegar lá as coisas do senhor e ir lá para a roça trabalhar? Hã? Não, sim, mas assim, exato, num certo sentido, o senhor é motivado pela necessidade. O senhor precisa de comer, o senhor precisa de beber, o senhor precisa de vestuário, o senhor precisa de um monte de coisa, o senhor precisa de pagar o carro, o carro tem despesa, colocar combustível. Então, o senhor precisa, então, num certo sentido, o senhor é motivado pelas necessidades. É ou não é, Beto? O que te motiva? Eu tinha pensado outra coisa, fugiu aqui. Até que não é para falar, né? Se não lembro. Mas o que te motiva? O que te motiva a assistir futebol? Sentar ali e ficar 2 horas de frente a uma televisão ou no estádio de futebol assistindo um jogo? O que te motiva? Num certo sentido, não é um amor pelo seu time? Hã? Não é um amor, uma paixão pelo time? Um amor pelo futebol, pelo esporte? Assim, querendo ou não, envolve amor aí. Envolve dedicação da parte da gente. O que te motiva sair os jovens, o que te motiva a sair da sua casa e visitar um familiar? Não é um amor pelo familiar? O que te motiva a estar na igreja?
Um amor por Cristo, irmãos. Um amor por Cristo. Nós precisamos entender isso, irmãos. Eu venho na igreja não é por causa do pastor. Eu não ia na igreja por causa do pastor. Quando eu estava fraco espiritualmente, eu ia de medo para ele não me danar comigo. Quando eu estava fraco na fé, Bia. Mas quando eu cresci na fé, eu entendi que era meu amor por Cristo. Eu ia na igreja por causa de Jesus. O meu compromisso de não faltar não foi um compromisso com o pastor ou com a própria igreja. Foi um compromisso com Deus, que eu fiz. No horário do culto não é hora de limpar a casa. O horário do culto não é hora de visitar parente. O horário do culto não é hora de lavar louça. O horário do culto não é hora de... sei lá, qualquer outra coisa que eu poderia mencionar. O horário do culto é a hora de você estar na presença de Deus. Amém, né, irmãos? Eu sei, irmãos, que com os empregos de hoje, né, por escala, está sendo criado necessidade de outros cultos em outros horários. Né? Por exemplo, o pastor Paulo fala muito sobre pessoas que trabalham no posto de gasolina, pessoas que trabalham, como, por exemplo, o irmão Jean mesmo, trabalha por escala, está trabalhando à noite agora nessa escala. Né? Então, e aí, o irmão Jean está tendo maturidade suficiente para dizer, não, minha família e meu Deus é mais importante do que esse emprego. Deus vai abençoar e eu vou arrumar um outro emprego e Deus vai me abençoar. Isso é maturidade cristã, irmãos. Maturidade, amor por Cristo, acima de todas as coisas. Mas e aquelas pessoas que estão trabalhando lá, será que eles não merecem Jesus também? Eu sei que existe essa necessidade, meus irmãos. Mas, meus irmãos, quanto a mim, irmãos, Deus tem que ser a minha prioridade. Deus tem que ser. Então, irmãos, nós precisamos entender essas verdades. Precisamos entender essas verdades. Quem sabe o Giano fazendo um seminário, aqui a irmã Sueli aqui orando, né? Irmã, vamos orar, né? Fazendo um seminário, Deus não chama o irmão Jean, quem sabe para ser o copastor aqui comigo, e aí a gente já inventa uns cultos aí durante a semana de manhã, uns cultos na semana diferente. Podemos ou não podemos, irmãos? Podemos. Eu admiro tanto aquelas igrejas que têm um ministério de Libras para deficientes auditivos. Igrejas com ministério, por exemplo, em cidades que você tem muito estrangeiro, como venezuelanos, como haitianos, tem um ministério no idioma deles. Né, talvez uma igreja hispânica dentro da nossa igreja. Então, a gente precisa deixar os nossos corações abertos e deixar Deus nos conduzir para onde Ele quer que nós cheguemos. E, para finalizar, irmãos, eu louvo a Deus, porque foi na igreja que eu conheci a Jesus. Foi na igreja. É interessante isso aqui, irmãos, porque no meu caso, no caso da minha família, da minha avó, da minha mãe, e da minha irmã e eu, não foi a igreja que foi até nós fomos até a igreja. Então, eu quero que os irmãos entendam. Quando eu digo que foi na igreja que eu encontrei a Cristo, foi literalmente, nós fomos lá, e lá conhecemos Jesus. Foi na igreja que eu aprendi a amar Jesus. Foi na igreja que eu aprendi sobre moralidade bíblica, o que é certo, o que é errado, o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus. O que é bom para a minha vida, o que destrói minha vida. Foi na igreja que eu aprendi valores eternos, casamento, virgindade e outras coisas mais. É na igreja que eu estou criando os meus filhos e fortalecendo o meu casamento. É na igreja que eu estou sendo fortalecido e edificado para a glória de Jesus Cristo. Eu preciso da igreja. E se eu preciso, todos nós precisamos. Todos nós precisamos. Que sejamos fiéis ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através da nossa igreja local.